Então, boa noite a todos. Então, hoje a gente está começando o segundo capítulo do nosso curso. O primeiro capítulo foi a introdução, a gente deu uma visão geral das principais operações unitárias e as principais diferenças que as caracterizam. E hoje a gente vai começar a falar da sistemática para projeto, seja projeto de dimensionamento ou análise de desempenho de operações unitárias ou processos. Vocês fiquem à vontade para me interromper a hora que quiserem e fazer pergunta, não precisa esperar a apresentação toda. Bom, a ideia da disciplina, no final das contas, né, é vocês não só conhecerem os equipamentos, a fenomenologia por dentro dos equipamentos, os dispositivos internos que os compõem, para que serve cada dispositivo, é também em função dessa disciplina ensinar vocês uma sistematização de cálculo. Bom, a gente vai fazer cálculo de equipamento, né, síntese de processos, na verdade, de operações. Ele pode se limitar à parte de simulação, que é o que vocês vão ver ao longo do curso, e, eventualmente, numa pós-graduação, vocês vão aprender técnicas de otimização, que é um pouquinho diferente, mas a sistemática é muito parecida. Natália, seu áudio está aberto. Você se importa de fechar, querida, por favor? Obrigado. Bom, então, vocês vão pegar um processo, uma unidade. A primeira coisa é fazer um desenho esquemático. Feito um desenho esquemático, vocês vão colocar nesse desenho as correntes que estão entrando e saindo desse equipamento. Se quiserem, já estiverem nessa etapa, vocês podem fazer o detalhamento dos internos. Se não, usa uma caixa preta ou um símbolo típico que representa aquele equipamento e coloca ali, naquele momento, as correntes máxicas de entrada e saída. Se o equipamento for não adiabático, então ele não tiver um revestimento, né, um isolamento, é bom representar também eventuais trocas térmicas, né, por linhas de troca de calor, entrada ou saída de calor. Então isso aí é uma representação esquemática dos equipamentos que a gente vai ver, a gente vai fazer algumas aqui hoje. Bom, feito isso, inicia uma outra etapa, que é o assunto da aula de hoje, que é o levantamento das condições operacionais. Né? O que seria esse levantamento? A gente levantar, né, não é dar valor ainda não, tá? É levantar todas as variáveis envolvidas no processo. E, uma vez definida o que é o processo, que equipamento que está ali, qual é o fenômeno que está ocorrendo lá dentro, tentar levantar todas as equações impostas pelas leis da física e da química que regem, né, o fenômeno envolvido naquele equipamento, naquela unidade industrial. Bom, ao fazer esse levantamento das equações, a gente, na verdade, do ponto de vista matemático, né, quando a gente levanta as grandezas envolvidas, a gente está levantando as variáveis do processo, né, as variáveis de um problema matemático. E quando a gente fala em levantar as equações impostas pelo fenômeno, cada igualdade, né, cada equação é uma igualdade, cada igualdade representa uma restrição. Significa que as variáveis que estão ali envolvidas, elas não podem assumir qualquer valor. Elas só podem assumir valores que respeitam aquela igualdade. Por isso que cada igualdade é encarada como uma restrição. Já pararam para pensar sobre isso? Você está impondo restrições aos valores das variáveis. Por quê? Porque aquelas variáveis estão amarradas a fenômenos físicos e químicos. Então, que fenômenos são esses? Então, são os balanços de massa e energia, que vocês viram em fenômenos de transporte, eventualmente balanço de momento também, pode ser importante para cálculo de perda de carga, queda de pressão em equipamento e dispositivo. As restrições impostas pela termodinâmica, relações de equilíbrio de fase, modelos de potenciais termodinâmicos no cálculo de entalpia, né, que vão entrar nos balanços de energia, por exemplo, ou cálculos de propriedades termofísicas, e algumas equações que são intrínsecas daquele equipamento e que vão limitar o valor das variáveis em função de características específicas do equipamento, que vocês vão
cada equipamento, né, vocês vão ter que identificar que restrições são essas. Bom, o que eu fiz, na verdade? Quando eu levanto o número de equações ou o número de restrições e o número de variáveis, eu montei um sistema de equações não lineares. Né? Eu montei um sistema de equações não lineares. Bom, essas equações não lineares, elas envolvem variáveis intensivas ou extensivas. Ou a gente vai ver um outro tipo de variável que não se caracteriza nem como intensiva nem como extensiva. Daqui a pouco. As variáveis intensivas são aquelas que não dependem da quantidade de matéria. Então, no escopo da regra das fases de Gibbs, né? O número de graus de liberdade de variáveis intensivas é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Que variáveis que vocês conhecem, né, que vocês viram lá no curso de termo, são variáveis intensivas? Temperatura, pressão, as composições, as grandezas parciais molares. Né? Todas essas são variáveis chamadas variáveis intensivas. Só que, para o dimensionamento de projeto, existem outras variáveis que são importantes. Ou seja, a regra das fases de Gibbs ela é limitada no escopo da sistematização de dimensionamento de equipamentos e processos. Porque elas envolvem também taxas. Professor. Então, as variáveis extensivas são aquelas que são proporcionais à quantidade de matéria do sistema. Né? Alguns exemplos. Vazões e fluxo de energia, vazões e fluxos máximos. Né? Variáveis necessárias para o cálculo de alguma das restrições. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe, gente. As propriedades físicas, como potenciais termodinâmicos, viscosidade, difusividade, coeficientes térmicos e mássicos, massa específica, eles não devem ser contabilizados como variáveis de processo. Por quê? Porque facilmente vocês relacionam essas propriedades com as variáveis de estado, temperatura, pressão e composição. Então, toda vez que nos modelos fenomenológicos surgirem essas variáveis, vocês vão substituir essas variáveis por equações que as relacionam com variáveis de estado. Que é exatamente isso que os simuladores fazem. Quando vocês entram nos simuladores e selecionam lá um modelo de equação de estado, o modelo de cálculo de pressão de vapor, etc., é isso que vocês estão fazendo. A restrição envolvia essas propriedades e parâmetros nas equações, e vocês relacionavam esses parâmetros, essas variáveis auxiliares, a modelos empíricos ou teóricos, que nada mais são do que funções matemáticas relacionando essas propriedades com as variáveis de estado. Então, por isso que a gente não as contabiliza como variáveis de processo. Além das variáveis intensivas e extensivas, a gente vai precisar também indicar as variáveis de repetição, que não são nem uma coisa nem outra. Elas são fixadas pelo projetista e espelha quantos determinados elementos se repetem nas unidades. Tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Bom, exemplos de equações usadas nas restrições: balanço material global por componente, balanço de energia, equilíbrio de fase, quando for o caso, equilíbrio químico, amarrações inerentes ao processo. Essas amarrações são exatamente as equações auxiliares, né? Propriedades termofísicas, potenciais termodinâmicos, os coeficientes de transporte que aparecem nas equações de taxa e algumas outras restrições de corrente. Uma restrição que a gente usa muito, por exemplo, numa dada corrente que tem uma única fase escoando, com muitos componentes, a soma das frações molares tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, essa é uma restrição importante, tem que ser levada em conta. Muito bem. Identificado o número de variáveis, substituir
as variáveis auxiliares por funções matemáticas que envolvem as variáveis básicas, que são as variáveis de processo básicas, temperatura, pressão, composições e vazões. A gente precisa identificar também alguns critérios de processo ou metas de processo. Se vocês lembram o que vocês viram ontem, várias metas, na verdade, são expressões. Por exemplo, se eu amarro uma recuperação, ou se eu amarro uma pureza, esse valor de recuperação ela vira uma equação adicional. Esse valor de pureza vira uma variável. Então, a pureza representa o quê? Uma fração molar ou mássica numa determinada corrente. Mas a recuperação é uma expressão. Então, os critérios de projeto ou metas de projeto, eles podem ser identificados como especificação de variável ou uma restrição adicional, uma equação adicional ao meu sistema. Então, vocês têm que ficar sempre atentos que tipo de meta que vocês estão impondo no projeto. Até aqui está tudo bem, gente? Acho que isso tudo vai ficar mais claro quando a gente aplicar isso para alguma coisa, né? Então, muito bem. Então, a gente falou, né? Eu faço o desenhozinho do equipamento. Nesse desenhozinho eu coloco as correntes entrando, as correntes saindo do equipamento. Faço o levantamento de todas as variáveis envolvidas. E aí eu consigo contar o número de variáveis daquele equipamento ou processo. Né? Bom, identificado o fenômeno que ocorre no processo e levantando todas as equações ou restrições impostas pelo fenômeno e pelo equipamento, eu posso contar o número de equações, eu vou ter o número de equações daquele dispositivo ou daquele processo. Feita as especificações, o que é especificar? Especificar é dar valor numérico às variáveis. Ou estabelecer uma meta na forma de uma recuperação. Então, estabelecidas as variáveis especificadas, né, eu tenho também o número, eu posso contar quantas especificações eu fiz. Então, o número de grau de liberdade do problema, que pode ser um equipamento ou um processo, que eu vou chamar aqui de ND, ele é o número de variáveis do processo, menos o número de restrições do processo, menos o número de especificações que eu fiz. Bom, quando eu termino essa conta, eu posso cair em 3 casos distintos. Esse ND dá 0. Feitas as especificações, se o ND for 0, eu tenho um sistema formado por equações linearmente independentes. Eu quero fazer esse grifo, que é importante, quando vocês estiverem revendo essa aula. O sistema, ele é montado com equações linearmente independentes, ou seja, eu não posso construir uma equação do sistema a partir de transformações elementares com as demais. Então, eu tenho que sempre, na hora que eu montar meu sistema de equações, tomar cuidado com isso. As equações têm que ser LI, linearmente independentes. Bom, aí eu tenho um problema de simulação. O que isso significa? O que é um problema de simulação? O engenheiro entre com as suas especificações, use um método numérico para resolver o sistema de equações não lineares, que o método vai te oferecer o valor das variáveis incógnitas. Quem são as variáveis incógnitas? Todas as variáveis que estavam aqui dentro, mas que você não especificou. Isso é simular. Especifico um conjunto de variáveis, uso um solver, que são os simuladores de processo, né? Nada mais são do que um solver de equações não lineares, com uma biblioteca de equações bonitinha, com desenhozinho, cheio de firula.
Mas no fundo, simulador de processo é um solver de equações não lineares. Pelo menos no módulo de simulação. Especifico os valores de variáveis porque eu conheço, por exemplo, correntes de entrada, eu conheço o valor das variáveis de entrada, ou porque são metas de processo, que eu especifico o quanto que eu desejo, né, de um determinado componente, uma das saídas, mais saídas, ou uma pressão de saída, porque eu conheço a perda de carga do equipamento. Então eu posso dizer qual é a pressão de saída daquela corrente. Então eu especifico o que eu conheço a priori, né? Se o número de graus de liberdade for zero, eu posso usar um método de simulação. E esse método de simulação, esse solver, vai me trazer como resultado os valores numéricos de todas as incógnitas do problema, que são aquelas variáveis que estavam dentro de NV e eu não tinha especificado. Bom, na graduação, eu acho que vocês vão ver problemas quando o ND é maior do que zero. Né? Quando eu tenho um número maior de variáveis do que a soma de restrições e equações, significa que eu tenho graus de liberdade no sistema, eu preciso de um método de otimização e preciso definir uma função objetivo. Que função objetivo é essa? Por exemplo, eu posso impor critérios econômicos, a partir de uma análise econômica. Né? Então, eu posso ter uma equação que define o custo de capital anualizado, o custo de operação anualizado, esses custos em função ou de dimensões do equipamento ou de variáveis de processo, quer dizer, as mesmas variáveis que estavam aqui, porque eu não posso criar variável nova, né? Tem que ser as mesmas variáveis. E aí eu mando o método maximizar uma função objetiva, maximizar o lucro, ou minimizar, que eu gosto mais, acho mais elegante, minimizar o custo, minimizar o impacto ambiental, então eu vou ter expressões de indicadores de impacto ambiental, ou minimizar o risco operacional ao trabalhador, então eu vou ter que ter indicadores, né, equações com indicadores de impacto de risco, e assim por diante. Então, esse conjunto de equações, eu defino uma função objetivo que pode incorporar um desses indicadores ou um conjunto deles de maneira espertinha, dando até pesos diferentes para cada um. E aí eu mando minimizar esses custos todos, né? Ambientais, saúde, etc., e econômicos. Então esse é um problema típico de otimização, que não é tema da nossa disciplina. Então eu não vou me aprofundar muito nisso, nem aqui hoje, nem nas notas. E aí sim, vocês têm que tomar cuidado, que é um erro comum nessa fase de formação de vocês. E um erro comum em projetos também. Vocês superdimensionarem o problema. Ou melhor, super especificarem o problema. Quando o ND é menor do que zero, vocês provavelmente erraram no E. Vocês especificaram mais variáveis do que podiam. Ah, mas professor, mas se eu tenho um valor, eu não posso impor? Nananina, não. Não pode impor. Porque se você estiver impondo variáveis a mais, alguma restrição está sendo desobedecida. Ou um balanço de massa está sendo desobedecido, ou uma relação de equilíbrio está sendo desobedecida, alguma restrição física está sendo desobedecida. Então, normalmente, quando o LD é menor do que zero, você tem uma inconsistência. Reveja suas especificações. Gente, isso é importantíssimo, hein? E é comum vocês cometerem esses bobeiros, principalmente na primeira vez que vocês fazem um determinado projeto. Isso ficou bem claro, gente. Se alguém não entendeu isso que eu falei, por favor, se manifeste. Então eu vou continuar, tá bom? Muito bem. Então essa transparência aqui, na verdade eu me antecipei, eu já falei, né? O que são essas especificações? Tem 3 tipos básicos de especificação de problemas, né? Esse A e B são problemas de simulação e o C é um problema de otimização. Você especifica as próprias variáveis do processo ou as metas, como eu já falei,
Índice de mérito, que são todos aqueles índices que eu falei, ou de custo, ou de lucro, sendo que custo aí envolve não só custo econômico, custo ambiental, custo de saúde do trabalhador, risco de explosão, que é risco da planta, isso tudo tem que ser levado em conta, né? E quando você tem grau de liberdade maior do que 1, você cai no método de otimização. E aí você precisa de uma função objetivo. Essas funções objetivo, elas envolvem também esses índices de mérito. Aqui, um compêndio, né, das equações que eu já comentei com vocês, equações inerentes do equipamento, que a gente vai ver na descrição de cada equipamento, os balanços de massa e energia, as regras de distribuição, que são por causa do equilíbrio, eventualmente relações de equilíbrio de fase, equilíbrio químico, caso haja alguma reação reversível no seu processo de separação. Bom, e as variáveis de repetição? Isso talvez seja agora o que mais está confuso, né? Imagine o seguinte, imaginem que eu tenho uma coluna de absorção. Uma coluna de absorção, ela nada mais é do que uma cascata de estágios de equilíbrio. Uma coluna de pratos, né? Estágios de equilíbrio. Imaginando que todos esses estágios, né, não tem nenhuma entrada lateral, saída lateral, ou, né, não tem nenhum desses dois casos, todos esses estágios de equilíbrio, do ponto de vista de análise de variáveis de processo, eles são dispositivos idênticos. Claro que os fenômenos que ocorrem eles são diferentes, mas em termos de variáveis envolvidas e restrições envolvidas, eles são dispositivos idênticos. Então, uma coluna de absorção tradicional, simples, ela representa um conjunto de elementos idênticos. Certo? Então, eu preciso muitas vezes definir quantos elementos idênticos eu tenho nesse conjunto. Então, para cada conjunto de elementos idênticos, eu tenho uma variável de repetição. Que variável é essa? Né? Então, o número de variáveis é 1. Se eu quiser dar um valor para essa variável, aí sim, o valor dessa variável é o número de estágios de equilíbrio da coluna. Isso também é outro motivo de complicação. Quando vocês vão botar o NA, vocês botam o NA igual ao N, que é o número de estágios. NA é o número de variáveis de repetição. Numa coluna de absorção é 1. Numa coluna de destilação, por exemplo, simples, a seção de absorção ela empilha estágios idênticos. A seção de esgotamento empilha outros estágios idênticos. Então, a seção de absorção ela é um conjunto de elementos idênticos. Então, ali eu tenho uma variável de repetição, que é o número de estágios de equilíbrio na seção de absorção. Na seção de esgotamento, a seção de esgotamento é um outro conjunto de elementos que se repetem. Então, o número de estágios de equilíbrio na seção de esgotamento é outra variável de repetição. Então, numa coluna de absorção, uma coluna de destilação, eu tenho quantas variáveis de repetição? 2. Então, NA igual a 2. Tá? Então, cuidado, que são duas coisas que geram confusão nessa análise de grau de liberdade, né? De grau de liberdade. Gente, dúvidas sobre essa unidade de repetição? Beleza. Rodrigo, não ficou muito claro para mim exatamente o papel dessas variáveis e como que a gente vai usar, mas eu imagino que isso vai vir ao longo do curso, né? Quando você apresentar melhor os equipamentos, né? Isso, a gente vai vir ainda hoje, tá? Tá. Beleza. Então, outras restrições que são inerentes, por exemplo, correntes, que eu digo que são correntes que estão em equilíbrio termodinâmico. As correntes que saem do estágio de equilíbrio, elas estão em equilíbrio termodinâmico. Então, o que eu posso dizer dessas correntes? A temperatura dessa é igual à temperatura dessa. Por quê? São correntes em equilíbrio. Então, essa é uma restrição inerente ao fenômeno. A pressão dessa é igual a dessa. Por quê? Porque são correntes em equilíbrio.
certo? E a distribuição das fases, né, que vem pela igualdade de fugacidade. Aí eu vou precisar de uma equação auxiliar para relacionar a fugacidade do componente I no vapor com temperatura do vapor, pressão do vapor, composição do vapor. E aí eu preciso de modelos do quê? Modelos de equações de estado, para o cálculo do φ. Né? E fugacidade, então eu vou precisar de uma equação auxiliar relacionando a fugacidade do componente I na fase líquida com o quê? Temperatura, pressão e composição de fase líquida. Aí eu vou precisar eventualmente de um modelo de G de estado, modelo de gama. Então essa igualdade aqui, quando eu abrir essa igualdade utilizando o que eu chamo das equações auxiliares, que vocês viram em termo, isso aqui vai virar uma restrição envolvendo apenas o quê? Temperatura, pressão e as composições das correntes que estão saindo de um estágio de equilíbrio. Ou seja, as variáveis básicas de processo. Espero que tenha sido ficado claro agora, né? Bom, eu sempre posso fazer o balanço caixa preta num dispositivo ou num processo. Eu posso fazer o balanço de massa global, de entrada e saída, e posso fazer balanços por componente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu não posso resolver simultaneamente o balanço individual para todos os componentes e o balanço global. Por quê? Porque o balanço global ele é a soma dos balanços individuais. E soma de equações é transformação elementar. Então, o balanço global é linearmente dependente das equações geradas pelos balanços individuais. Nesse sentido, ou eu uso o balanço global, e se eu tenho C componentes da minha corrente, né, C componentes envolvidos no meu dispositivo, eu só posso usar C-1 balanços individuais. Ou se eu optar em usar C balanços componentes, eu não vou poder usar o balanço global. Posso fazer o balanço de energia, devo fazer o balanço de energia, que é representado somente por uma única equação. Mas que característica que eu posso destacar agora no balanço de energia? Para fazer os balanços de energia, muita gente precisa das entalpias. E aí, então, eu vou precisar de equações auxiliares que relacionam entalpia de fase líquida, entalpia de fase vapor. Opa, mas a entalpia das fases depende da composição das fases. Sim, então eu vou ter que ter uma regra de mistura para entalpia. É uma regra de mistura que envolve as entalpias dos componentes puros, em fase vapor e fase líquida. Mas, professor, mas e a entalpia dos componentes puros? Aí eu vou ter que usar uma equação relacionando entalpia do componente puro com as variáveis de estado, temperatura e pressão. Que agora componente puro não fala de composição. A composição entra nas regras de mistura. Beleza? Muito bem. Então, antes de fazer as especificações, então a ordem é, primeiro, eu levanto o número de variáveis de processo de um dispositivo ou de uma unidade ou de um processo todo. Aí levanto o número de equações de um dispositivo, de uma unidade ou de um processo todo. Subtraio. Aí eu vou ter o número de graus de liberdade. Claro que vai dar um número, ainda vai ser um número maior do que zero. Muito bem. E aí, para cada caso, para cada projeto, para cada situação, eu vou fazer as especificações. E aí, por isso que agora eu preciso customizar, agora eu preciso ver cada situação, cada elemento. Eu vou fazer as especificações, e aí sim, eu vou ver que tipo de problema eu caí. Se eu quero um problema de simulação, eu vou para o simulador, entro com as minhas especificações e peço para o simulador resolver o meu problema. Lembrando, né, eu sempre alerto meus alunos que é sempre bom dominar os métodos numéricos de solução de sistemas não lineares, que às vezes dá um problema numérico no simulador, e é porque vocês
entraram com alguma variável, o método numérico, vocês sabem que demandam, às vezes, de estimativas iniciais para as incógnitas, né? Então, se vocês entram com estimativas iniciais muito ruins para as incógnitas, ele pode divergir e encontrar uma solução não física. Então, métodos numéricos, né? Newton-Raphson multivariável, aqueles métodos que vocês viram com o Alberton, são importantes para entrar no videogame, para entrar na frente do simulador. Então, variáveis de processo é fundamental para entrar no simulador, mas também rever as particularidades dos métodos de solução não linear, né, sistema de equações não lineares. Muito bem, gente. Então, agora eu vou começar o primeiro caso. O primeiro caso, eu nem chamo de primeiro caso, tá? Mas vocês já vão começar a pegar o jeito. O fluxo simples. Quando eu falo do fluxo simples, eu não estou falando de um segmento de tubulação, não, tá, gente? O fluxo simples, eu estou me referindo à entrada de um equipamento, ou à entrada de um dispositivo, ou à entrada de uma unidade, ou à entrada de um processo. Ou uma saída. Lembra aquelas correntezinhas que vocês desenharam lá antes de começar a brincadeira de variáveis de processo? Então, aquelas setinhas, elas representam entradas. Claro que as entradas são tubulações, mas representam entradas. Essas entradas definem um escoamento entrando ou saindo do dispositivo. Esse escoamento pode estar em mais de uma fase. Então, tudo que eu disser aqui vale para cada fase. Ou, pensando numa situação mais simples, vamos imaginar que cada entradinha cada entradinha que você desenhou, ele está numa única fase. Mas, professor, está entrando no equipamento, é uma única tubulação, mas essa tubulação tem duas fases. Mas o desenho não é esquemático? A tubulação é uma só. Mas você, malandramente, você conhece, né, a fração de cada fase, né, você conhece tudo sobre a entrada, você bota uma setinha para a fase alfa e faz uma outra setinha para a fase beta. E evita erros de análise de variáveis de processo. Tá? Essa é uma dica. Então, assumindo que cada setinha de entrada e saída você tem uma fase, e essa fase é composta por C componentes, então eu posso descrever essa corrente, esse fluxo simples, com C composições, uma temperatura e uma pressão, totalizando duas variáveis, né? A temperatura da corrente e a pressão da corrente, a vazão daquela corrente. Então, são C composições, porque eu tenho C componentes. A temperatura e a pressão juntas representam duas variáveis. E a vazão, mais uma variável. Então, em cada fluxozinho desse, cada setinha que você desenha, ou entrando ou saindo, eu tenho C mais 3 variáveis de processo. E uma restrição. Qual é a restrição implícita em cada corrente homogênea? Que a soma das composições daquela mistura tem que dar 1. Somatório de composições tem que dar 1. Essa restrição a gente carinhosamente aqui no curso vai chamar de summation. Vamos usar um anglicismo aqui para não ficar inventando muito nome complicado. Então, vou fazer mão de um anglicismo. Essa restrição, essa equação aqui, a gente vai usar muito, né? Porque para cada corrente entrando e saindo tem uma restrição dessa. Eu vou chamar de summation. Bom, agora sim, a gente vai ver o primeiro dispositivo. Essa eu vou fazer, depois a próxima vocês fazem. Tá? Então já deixo os grupos apostos aí. Isso aqui é um divisor de corrente. Como é que a gente pode encarar o divisor de corrente? O divisor de corrente é um T na linha, onde a chegada tem uma única chegada e duas saídas. Ah, mas pode ter múltiplas saídas? Pode ter múltiplas saídas. Então eu vou chamar que o divisor de corrente é um nó no meu circuito de tubulações, representado aqui por esse círculo cinza. Tá? Essa envoltória aqui, então, cada vez que eu vou estudar um dispositivo, gente, agora já alguns truques que não estão lá explicitamente nem nas notas nem no livro. Né? Cada vez que eu fizer uma análise num determinado dispositivo,
eu vou fazer uma envoltória em torno desse dispositivo. Envoltória é melhor pontilhada, né? Aqui está contínua. Eu faço essa envoltória para a gente ver quantas correntes mássicas estão cortando essa envoltória e se tem calor sendo transferido através dessa envoltória. Pois não? Rodrigo, posso te interromper um pouquinho? Claro. Eu só queria que tu voltasse só um pouquinho mais aí, porque eu perdi a explicação, porque acho que a tua internet, será, acho que falhou, eu me perdi na explicação. Mas voltar onde? Você falou que tem um T e duas correntes. Se puder continuar dessa. Beleza. Eu tenho uma corrente chegando e duas ou mais correntes saindo. Então, esse divisor de correntes, ele normalmente é caracterizado por um nó na linha de tubulações. Certo? Só que eu tenho uma entrada e múltiplas saídas. Por isso que a gente chama divisor de correntes. Toda vez, viu aí, assim, toda vez que eu for fazer análise de um dispositivo, e agora eu estou fazendo análise deste nó, do divisor de correntes, eu sugiro fazer uma envoltória cortando as linhas que representam as correntes mássicas e, eventualmente, sempre que necessário, cortando também as linhas que representam a transferência de calor nesse dispositivo. Certo? Então está aqui minha envoltória cinza para ajudar a minha análise. Muito bem. Se vocês estão atentos, a gente sabe que tem quantas correntes, quantos fluxos simples, quantas correntes entrando e saindo desse equipamento. Ao todo, são 3 correntes. Cada corrente contribui com C mais 3 variáveis, como a gente viu lá no fluxo simples. Então, se eu tenho aqui nesse meu exemplo 3 correntes envolvidas cortando a minha envoltória, né? A corrente A, a corrente B e a corrente C são as correntes mássicas cortando a envoltória. E cada corrente eu tenho C composições, uma vazão, uma temperatura e uma pressão. Então, ao todo, esse dispositivo envolve C mais 3, 3C mais 9 variáveis só relacionados à corrente A, B e C. Além, claro, do calor que está sendo trocado, que também é uma variável envolvida nesse dispositivo. Então, ao todo, o divisor de corrente ele apresenta 3C mais 10 variáveis de processo. Bom, e as restrições? Que equações que a gente pode fazer aqui? Bom, como B e C são essas correntes saindo aqui do nó, eu posso dizer que elas estão na mesma temperatura. Então, a igualdade de temperaturas representa aqui uma equação. Como eles estão saindo desse nó, eles também estão na mesma pressão, que é a pressão dentro do nó. Então, a igualdade de pressão também é uma outra restrição, uma outra equação que eu posso impor a essa envoltória. Bom, o divisor de corrente, ele só bifurca a vazão. Ele não altera a composição da corrente. Então, eu posso dizer que a composição da corrente A é igual à composição da corrente C. Mas posso dizer também que a composição da corrente A é igual à composição da corrente B, porque é uma característica intrínseca do dispositivo não alterar as composições da corrente. Viu o que eu falei, né? Algumas são intrínsecas. Muito bem. Além disso, eu posso fazer o balanço global de massa, balanço material global. A vazão mássica ou molar da corrente A tem que ser igual à vazão mássica ou molar da corrente B mais a vazão molar da corrente C. Tá? Em termos volumétricos, é mais complicado dizer, porque se houver variação de pressão e a corrente for gasosa, a gente não tem conservação em volume, né? A gente tem conservação em massa. Tudo bem. E eu posso, claro, fazer o balanço de energia, né? A energia na corrente A, mais ou menos a energia transferida para as vizinhanças, tem que ser igual à energia que sai na corrente B mais a energia que sai na corrente C.
E, claro, as restrições intrínsecas de cada corrente. O somatório das composições em A tem que dar uma equação. O somatório das composições em B tem que dar outra equação. O somatório das composições em C tem que dar outra equação. Então, quantos sumations eu tenho? Quantas restrições sumations eu tenho, que é o somatório de composições? Uma para cada corrente que cruza a envoltória do meu dispositivo. Tem 3 correntes, 3 sumations. Somando isso aqui tudo, eu tenho 2C mais 5 equações relacionadas ao fenômeno do meu dispositivo. Do ponto de vista matemático, essas equações representam 2C mais 5 restrições às variáveis. Tá? Muito bem. Eu queria destacar uma coisa. Reparem que eu não fiz o balanço por componente. Eu poderia fazer C menos 1 balanços por componente. Mas aí eu teria que abrir mão de uma das igualdades de composição. Fica como exercício para casa, para aqueles que quiserem testar, verificar que essa igualdade aqui, XA igual a XC, XA igual a XB, o balanço global e as C menos 1 balanço por componente, elas são linearmente dependentes. Então, se eu optar em usar os balanços por componente, eu posso fazer C menos 1 balanço por componente, porque eu estou usando o balanço global, eu vou ter que abrir mão de uma dessas duas igualdades. Basta uma dessas igualdades, dessas equações intrínsecas. Rodrigo. Pois não? Leone, eu não consegui enxergar o 2C mais 5. O 2C ok, mas o mais 5 eu não... Tá, olha só. 1, 2, 3, 4, 7, menos 2, 5. Foi? Tá. Foi. É porque eu não tava assim, menos 2 aí. Tá. Beleza. E essa discussão, gente, do porquê que eu não usei o balanço por componente, aí só vocês tentando rascunhar. Como é que vocês vão rascunhar isso? Pensa no caso binário, que é o mais fácil, menos conta. E a partir dessas 3 igualdades, o balanço global, XA igual a XC, XA igual a XB, lembra que X aqui representa um vetor, né? X do componente 1 em A, X do componente 2 em A. São 2 igualdades, então é um vetor de igualdade, né? E aí vocês vão brincando com essas equações, vocês chegam nos balanços por componente. Tá bom? Bom, subtraindo o número de graus de liberdade, né? ND, NV menos NE. Aqui está o NV, aqui está o NE. Então, o divisor de corrente tem C mais 5 graus de liberdade. Então, se eu quiser simular um processo onde tem um divisor de corrente, eu tenho que especificar algumas coisas desse divisor de corrente. O que eu posso especificar a priori? Tudo da corrente A. A corrente A é uma corrente de entrada? Se ela é uma corrente de entrada, então eu posso especificar C menos 1 composições. Ué, professor, mas não tem C componente? Por que você não especifica C? Porque você não usou o summation? Se eu especificar C menos 1, o summation impõe a última composição. Então eu não posso especificar C menos 1 composições. C composições. Eu só posso especificar C menos 1 composições. Ficou claro, moçada? Não, professor, não entendi bem essa parte. Você pode repetir? Claro, posso repetir. Vamos lá. Uma das equações que eu usei foi o summation da corrente de entrada. Então, eu estou aqui, agora, quer dizer, eu tenho que especificar, eu tenho que dar valor numérico, para poder simular o divisor de corrente, eu tenho que dar valor numérico para C mais 5 variáveis, não é isso? Que foi o número de graus de liberdade? Aqui, ó, C mais 5 variáveis. Então, pensando agora no projeto, então eu sentei na frente do projeto, para sentar um simulador, e quero simular
um divisor de corrente. Então, o que eu vou precisar especificar para poder simular? Eu tenho que zerar o número de graus de liberdade para poder simular. Então, eu tenho que impor o valor numérico para C mais 5 variáveis. Então, a dica é começar por todas as variáveis de entrada. Porque a variável de entrada é uma informação que eu tenho a priori do projeto. Tá, então que variáveis que eu posso especificar? As composições. Mas eu posso impor valor numérico para todas as composições? Não posso. Porque você imagina que eu tenho 2 componentes. Se eu disser que entra 50% do componente 1, automaticamente você já está restringida pelo summation a composição do componente 2. Tá ou não tá? Quem foi que me perguntou, gente? Oi, Dani. Tá, não tá? Então, se eu tenho 2 componentes, eu só posso amarrar na corrente, eu só posso especificar, você dá o valor numérico para um componente, para o outro amarrar. Se eu tiver 3 componentes, eu só posso amarrar 2, porque o terceiro está amarrado pelo summation, e assim por diante. Se eu tenho C componentes, eu só posso amarrar, especificar, a priori, C menos 1 composições. Eu posso amarrar também a temperatura de entrada e a pressão de entrada. Por quê? Porque é variável de entrada. Então, eu conheço a corrente que está entrando. Lembra que eu falei com vocês nas primeiras aulas? Não comece nenhum projeto de equipamento sem conhecer todas as informações das correntes de entrada, da corrente que você quer tratar. E aí eu falei, o que eu preciso saber da corrente que eu quero tratar? Composição, temperatura, pressão e vazão. Está aqui agora, né, formalizado isso. Né? Então, no projeto, eu tenho os dados de entrada. Só que do ponto de vista matemático, eu só posso especificar C-1 composições. Muito bem. Normalmente, gente, essas tubulações são isoladas. Então, se eu pensar num T na linha, eu vou, né, colocar um isolamento térmico. Se eu vou deixar trocar calor, se eu vou fazer uma resistência, é por alguma meta, alguma especificação desse projeto, e é esperado, né, por ser tão simples, que eu controle, que eu saiba, a priori, o quanto de calor que eu quero fornecer. Eu aproveito o nó para fornecer calor. Não é muito comum, mas pode acontecer. Né? Principalmente em equipamentos de laboratório. Então, se o divisor de fluxo ele for não adiabático, provavelmente, ou você vai impor uma especificação de temperatura de saída, e aí especifica só de uma, porque a equação da igualdade de temperaturas vai amarrar a outra, ou você amarra o calor trocado no dispositivo. Certo? Então vamos lá. Quantas especificações eu fiz? 1, 2, 3, 4, mais C menos 1, então C 1, 2, 3, 4, C mais 3 variáveis. Certo? C mais 3 variáveis. E aí eu estou sugerindo que a gente imponha também a pressão de saída. Por que eu estou sugerindo isso? Bom, porque isso aqui é um divisor de corrente, é um nó. Lembra de perda de carga distribuída? Vocês viram lá em FT1? FT1 ou penúltimo, né? Então, esses dispositivos eu conheço a perda de carga. Se eu conheço a perda de carga, eu aplico Bernoulli e calculo a queda de pressão promovida pelo dispositivo. Se eu conheço a pressão em A, eu conheço a pressão em B e C. Por isso que uma dica de especificação é a pressão de saída. Bom, e finalmente a última especificação é a meta, né? Por que eu colocaria um divisor de corrente? Por que eu colocaria um divisor de corrente? Pô, professor, porque eu quero dividir essa corrente em 2 ou mais.
Se você quer dividir essa corrente, é porque tem uma meta para isso. Então, ou você tem uma meta que você precisa de uma vazão menor para um dos campos, então você vai impor uma das vazões de saída, ou para B ou para C, ou você vai ter uma equação a mais do seu problema, que é a razão de vazão, que é a vazão de B dividido pela razão de C. Ou a vazão de B dividido pela razão de A. Você vai ter alguma meta como razão de vazão. Né? E isso é mais uma igualdade. Então você aumenta o número de restrições, diminuindo assim um grau de liberdade. Bom, então agora a gente vai falar do misturador. O misturador de fluxos, né? Ele pode ser caracterizado por um tanque de mistura que recebe duas ou mais correntes homogêneas, ou também um T, só que agora eu vou ter duas entradas e uma saída. Né? Então você vai ter um nó misturando as correntes. Então o que eu faço? Boto a envoltória e reconheço quantas correntes máxicas estão cruzando a envoltória. Quantas correntes máxicas estão cruzando a envoltória? 3. Isso. Cada corrente mássica traz consigo quantas variáveis? Que a gente já viu, que são as variáveis do fluxo simples. 3. Só 3? E o calor? Não. 3, né? Não. Fluxo, temperatura e pressão. Só que a composição é uma variável só? Desculpa, tinha outra pessoa falando com você, eu não escutei. A composição é uma variável só? Não. Não, são C variáveis, uma composição para cada componente. Para cada componente. Então, eu tenho... Né? Então, lembre-se, aí fica aqui já uma dica. É muito rápido identificar o número de variáveis. Faz a envoltória no dispositivo. Conta o número de correntes mássicas. O número de variáveis das correntes mássicas vão ser o número de corrente vezes 3C mais 3. Então, como aqui são 3, 3C mais 9. Como eu estou assumindo aqui a possibilidade de transferir calor, eu tenho que contabilizar o calor. Então, o número de variáveis 3C mais 10. Então, Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É certo eu pensar que o número que vem acompanhado do C ali é o número de corrente na envoltória, tirando o calor? isso. Tá, beleza. Não, lembra o seguinte, é esse o bizu que eu estou dando, Jorge. Quando a gente fez o fluxo simples, foi a primeira que eu fiz, a gente viu que o fluxo, cada corrente entrando ou saindo, traz consigo C mais 3 variáveis, ou seja, C composições, mais temperatura, vazão e pressão. Então, cada corrente mássica vai trazer C mais 3 dessa, C mais 3 dessa, C mais 3 dessa, totalizando 3C mais 9. Como ainda tem o calor, que não é uma corrente, não é uma variável das correntes mássicas, né? Outra que tem que ser contabilizada à parte, totalizando então 3C mais 10 variáveis. Então, da próxima vez, menos de 2 minutos para identificar. Vocês vão levar mais tempo fazendo a envoltória e contando as correntes do que sabendo o número de variáveis do processo. As restrições é que dão um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá, não me ajudem aí. Que equações que eu posso fazer aqui nessa envoltória? Cada corrente tem um somatório de composição, então 3 para somatório das composições. 3 summations. 3 summations. O que mais? Um balanço de massa, um balanço de energia. Um balanço global de massa, um balanço de energia. O que mais? TA pode ser igual a TB. Pode? Obrigatoriamente? Não. Não necessariamente. Já pode dividir de pontos distintos. E o balanço de energia vai ter que resolver isso. Mas a composição de C é igual A mais B. A composição ou a vazão mássica global? A vazão mássica. Então tá, então é o balanço global. Mas eu posso também fazer C menos 1 balanços por componente, não posso? Sim. Então aqui eu optei, ao invés de usar o balanço global como vocês sugeriram, que não tem problema nenhum, eu poderia usar C menos 1 balanço por componente e balanço global. Mas para ficar um pouquinho diferente do primeiro,
eu optei em usar só os balanços por componente. Não, aí eu não posso. Se eu vou usar C balanço por componente, eu não posso usar o balanço global, porque aí fica LD. O balanço de energia e os 3 sumations. É isso mesmo. Não dá para fazer mais nada. Professor, eu não entendo por que é C para o balanço material. Ué, eu tenho quantos componentes envolvidos nessa envoltória, entrando e saindo dessa envoltória? Quantos componentes eu tenho? Eu tenho 3. 2 entrando e um saindo. Não, componentes. Essa corrente A, B e C não é de componente puro, não. C componente. C componentes. Tem que ser componente na minha corrente. Então eu posso fazer um balanço de massa para o componente 1, um balanço de massa para o componente 2, assim por diante. Então quantos balanços por componente eu posso fazer? C, entendi. Mas eu posso usar no sistema, para que o sistema fique linearmente independente, eu posso usar todos os balanços por componente? Posso, gente? Se você fizer balanço de massa, você tem direito de fazer C. Você não pode fazer C somatórios de composição, né? Não, posso sim. Não. Somatório de composição é só um. Eu estou dizendo o seguinte, olha. Se eu tenho 3 componentes, quantos balanços por componente eu posso fazer? 3. Não é isso? Eu posso montar o meu sistema de equações com os 3 balanços individuais de massa? Posso. Mas aí eu não posso usar o balanço global, que é a vazão global de A mais a vazão global de B ser igual à vazão global de C. Por quê? Porque se eu somar os 3 balanços por componente, eu vou encontrar a equação do balanço global. Então, repara aqui que eu não incluí aqui no meu rol de restrições, nesse exemplo, eu não incluí o balanço global. Eu só incluí os balanços por componente. Porque eu decidi usar todos. Se eu tirar um dos balanços componentes, quer dizer, trabalhar com C-1 aqui, ao invés de C trabalhar com C-1, aí eu posso entrar com a equação do balanço global. Ficou mais claro agora? Ficou mais claro? Não, Rodrigo, não ficou muito claro para mim, não. Então vamos tentar. Vou tentar explicar de forma diferente. Vamos lá. Vamos pensar o caso simples. 2 componentes. 2 componentes. Que equações que eu posso fazer? 2 componentes aqui nesse cenário de 3 correntes, tá? Eu posso fazer o balanço de energia. Esse eu posso fazer, tranquilo. Cada corrente dessa, o somatório de composições tem que dar 1. Repara, o summation, gente, não é balanço de massa. Summation não é balanço de massa. Summation é uma restrição intrínseca para as composições. Balanço de... Summation é o seguinte, eu vou somar as composições só da corrente A, tem que dar 1. Eu vou somar as composições só da corrente B, tem que dar 1. Eu vou somar as composições só da corrente C, tem que dar 1. Então, isso não é balanço de massa. Balanço de massa é envoltória. É quanto que entra do componente 1 por A, mais quanto que entra do componente 1 em B, tem que ser igual ao quanto que sai de componente 1 em C. Fiz o balanço do componente 1. Vou fazer o balanço do componente 2. O quanto que entra do componente 2 em A. O quanto que entra do componente 2 em B. A soma dos dois tem que dar o que sai do componente 2 em C. Pronto. 2 componentes, fiz 2 balanços individuais. Certo? E incluir no meu sistema esses 2 balanços. Eu posso incluir no meu sistema agora vazão total de A, vazão molar total de A, mais vazão total de B tem que ser igual a vazão total de C? Essa equação está errada? Jorge? Não, essa equação não está errada, mas você não pode botar naquele mesmo sistema que você fez por componente. Pronto, você entendeu. Era isso que eu queria. Exatamente. Vocês entenderam? Se eu quiser usar o balanço global, eu tenho que escolher um dos balanços de componente para tirar fora do sistema. Não é que ela esteja errada, eu não posso usar no sistema junto. Ficou mais claro agora? Quem estava com dúvida? Ficou claro. Maravilha, então vamos seguir.
Então, o número de graus de liberdade fica 3C mais 10, menos C mais 4, 2C mais 6. E que especificações que a gente pode pensar? Tudo das variáveis de entrada. Eu não tenho duas correntes entrando? Cada corrente dessa, eu posso especificar C menos 1 composições. Quando eu tenho duas correntes entrando, então 2 vezes C menos 1. São as composições da corrente A, as composições da corrente B. Lembrando que eu não posso especificar todas as composições. O que é especificar, gente? Eu arbitrar. Se eu arbitrar C menos 1, eu não posso arbitrar a última composição da corrente A, nem da corrente B, nem de nenhuma corrente, porque está amarrada pelo summation. Eu posso, eu conheço a temperatura da corrente A e conheço a temperatura da corrente B, conheço a pressão da corrente A e a pressão da corrente B, conheço a vazão da corrente A e conheço a vazão da corrente C. Claro que no misturador, se eu estou propondo que ele troque calor, então eu tenho que saber o quanto que ele está trocando. Ou por uma camisa, ou por uma... Então tem que ser uma especificação de projeto. Eu vou projetar uma camisa ou uma resistência para fornecer ou tirar calor do meu misturador. Então eu tenho que conhecer isso. Ou eu especificar a temperatura de saída, né? Se eu estou fornecendo calor ou tirando calor, é porque eu quero alterar a temperatura de saída. Então, ou eu especifico o calor trocado, ou eu especifico a temperatura. O fato é que eu tenho que especificar uma variável a mais. E, claro, eu sempre posso fazer o cálculo de perda de carga no equipamento, perda de carga no dispositivo. Conhecer a perda de carga no dispositivo, eu uso Bernoulli e calculo a queda de pressão no dispositivo. Se eu conheço a pressão de entrada, com a queda de pressão no dispositivo, eu calculo a pressão de saída. Então, eu consigo especificar, a priori, 2C mais 6 variáveis, fechando aí meu problema de simulação. As outras variáveis saem na simulação. Deixa eu fazer esse para vocês, tá? Para o tempo. Pô, já são 7h30. Vamos lá. Isso aqui é um estágio de equilíbrio. O que caracteriza um estágio de equilíbrio? Bom, eu vou contactar duas correntes distintas. Se eu estou falando em equilíbrio, é porque nesse contato eu vou ter uma interface de equilíbrio termodinâmico. Se eu vou ter um contato de equilíbrio termodinâmico, as entradas, elas têm que estar em fases distintas. Ou vai ser uma entrada líquido-vapor, ou vai ser entrada de dois líquidos immiscíveis, ou vai ser entrada de um sólido com um fluido, gás ou líquido. Certo? Ou seja, essas entradas têm que estar em fases diferentes. Então eu vou ter, aqui o exemplo, eu vou ter uma entrada a vapor e uma entrada líquida. Aqui dentro é um dispositivo de contato, para garantir o máximo de área de contato entre as fases. Elas vão trocar calor e massa, então as moléculas vão trocar de uma fase para outra, vai trocar calor também, eventualmente, e vai dar tempo suficiente para toda a transferência de massa acabar e eu assumir, por hipótese, que essa corrente líquida está em equilíbrio termodinâmico com essa corrente vapor. Então, esse conjunto de explicações é o que define um estágio de equilíbrio. Alguma dúvida sobre isso, gente? Está caracterizado o estágio de equilíbrio? Muito bem. Então vamos lá. Quantas variáveis eu tenho? Bizu. 1, 2, 3, 4 variáveis. 4 correntes. Vou fazer uma envoltória. Faço uma envoltória em torno aqui do estágio de equilíbrio, cruzando as correntes máximas. Conto quantas correntes estão cruzando essa envoltória. 4. Então eu pego e multiplico 4 C composições, 4 vazões, 4 temperaturas e 4 pressões, totalizando 4 vezes C mais 3. Então o bizu cada corrente dessa traz consigo C mais 3 variáveis, são 4 vezes C mais 3. Repara que eu não estou colocando calor aqui.
Porque esse exemplo é estágio de equilíbrio adiabático. Então eu estou assumindo que ele está isolado, por isso que o calor não está aqui. Mas eu poderia fazer mais geral. Tá? Nas notas de aula eu faço ele mais geral. Eu permito trocar calor. E que restrições que eu posso fazer aqui? Querem me ajudar, gente? Quais são as restrições que eu posso fazer? Quantos balanços de massa eu posso fazer? Jorge, você que estava com dúvida, ou a Anne, quantos balanços de massa eu posso fazer, gente? Global, Balanços de componente massa. 4C. Não, balanços de massa. Gente. Balanço de massa é envoltória. Eu tenho aqui envoltória. Se eu tenho C componente, quantos balanços de massa por componente eu posso fazer? C. Eu posso fazer o balanço global também? Posso. Pode. Mas não posso resolver tudo junto. Então, ao todo, eu posso fazer sempre C balanços de massa, onde C é o número de componentes. Então já fica outro bizu. Eu posso sempre fazer C balanço de massa. Cuidado para não confundir balanço de massa, o balanço material, com summation. Summation eu faço em cada corrente. Balanço é dentro de envoltória. Envoltória envolve todo o dispositivo. Entrada e saída. Posso fazer um balanço de energia. Mas não é um estágio em equilíbrio, gente. O equilíbrio termodinâmico impõe o quê? O que é intrínseco ao estado de equilíbrio? O que é inerente ao estado de equilíbrio? Igualdade e fugacidade das fases. Então, relações de equilíbrio. Quer dizer, a igualdade de fugacidade, devidamente trabalhada, vai me dar uma relação envolvendo, né, T, P e X. Quantas relações de equilíbrio eu posso fazer para um sistema com C componentes? Aí vão ser C, igualdade e fugacidade, se for equilíbrio entre duas fases só. Isso. Que é o caso, né? Que é o caso. Então, eu posso fazer igualdade de fugacidade para o componente 1, vai me dar uma equação. A igualdade de fugacidade do componente 2 vai me dar outra equação. A igualdade de fugacidade do componente 3 vai me dar outra equação e assim por diante. Só que lembra que o que caracteriza o equilíbrio termodinâmico não é só a igualdade de fugacidade. O que mais caracteriza que duas fases estão em equilíbrio termodinâmico? É o equilíbrio térmico e de pressão, né? Igualdade de temperatura e de pressão. Então, se as correntes de saída L out e V out estão em equilíbrio termodinâmico, elas estão na mesma temperatura. Essa igualdade eu posso usar como restrição. Estão na mesma pressão, eu posso usar como restrição. E eu posso fazer 6 relações de equilíbrio termodinâmico. C, né? C. Uma para cada componente, que são a igualdade de fugacidade. E claro, agora sim, viu, Anne? Você que ainda está apresentando dúvida. Se eu tenho 4 correntes, eu posso dizer que no L-in, a soma das composições tem que dar 1. No L-out, a soma de composição tem que dar 1. No V-in, a soma de composição tem que dar 1. No V-out, a soma de composições tem que dar 1. Então, quantas somas de composições? Uma para cada corrente. Então, 4. Summation não é balanço de massa. Balanço de massa eu tenho que desenhar uma envoltória em torno do equipamento e fazer entrada e saída. Então eu tenho 2C mais 7 restrições. Então o número de graus de liberdade é só fazer a diferença, vai dar 2C mais 5. Então para eu poder simular um estágio de equilíbrio, eu tenho que especificar 2C mais 5 variáveis. Que variáveis podem ser essas? C menos 1 composições de cada corrente de entrada. Eu tenho 2 correntes de entrada, eu posso especificar as composições de V1 e C menos 1 composições de L1. Duas temperaturas de entrada, 2 pressões de entrada, 2 vazões de entrada e a pressão de saída. Por quê? Isso é muito comum em coluna de destilação, né? A gente tem um método para calcular a queda de pressão por prato, ou queda de pressão no estágio de equilíbrio. Lá em Operuti 1, vocês viram como calcular
a queda de pressão em colunas de recheio, leito fixo. Por que vocês calcularam, aprenderam o método para calcular a queda de pressão em coluna? Para poder chegar aqui e poder especificar a pressão de saída da coluna, se for uma coluna de recheio. Se for uma coluna de prato, eu vou ter que calcular a queda de pressão de cada prato. Só que isso é um assunto mais para frente. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre estágio de equilíbrio? Vocês me dão mais 5 minutinhos? Vou avançar mais 5 minutinhos aqui, tá? Bombas, aquecedores e resfriadores. As bombas ou as máquinas motrizes, né? Bomba, soprador, compressor, eu tenho uma entrada mássica, uma saída mássica e eu pego a energia da vizinhança e transformo em trabalho. Então eu jogo trabalho para dentro do sistema. Um aquecedor e um resfriador, ele nada mais é do que um trocador de calor, né? Ele vai ter uma entrada, uma saída, e eu vou permitir trocar calor com a vizinhança. Então, a análise de variável de processo desses dispositivos é a mesma. A única diferença é que nas máquinas operatrizes eu tenho o trabalho, nas máquinas térmicas eu tenho o calor trocado. Bom, variáveis. Cada corrente, aí eu faço uma envoltória em torno do trocador, ou faço uma envoltória em torno do símbolo aqui da máquina operatriz, no caso aqui a bomba. Quantas correntes mássicas cruzam essas envoltórias? 2. Cada uma tem C mais 3 variáveis. Só que eu tenho, no caso do trocador, o calor. No caso da bomba, eu tenho trabalho, que também é uma variável que eu preciso amarrar. Totalizando 2C mais 7 variáveis. Restrições. Bom, bombas e compressores não mudam a composição. Trocadores de calor, só de calor sensível, não muda a composição. Então eu posso dizer que, em ambos os casos, as composições da corrente, a composição da corrente de A é igual à composição da corrente de B. É intrínseco desse tipo de equipamento. Eu posso fazer um balanço global. A vazão que entra em A tem que ser igual à vazão que sai em B. Em ambos os casos. Um balanço de energia na envoltória. E cada corrente traz consigo um someixo, totalizando C mais 3 restrições. Então, o número de graus de liberdade é a diferença do número de variáveis pelo número de restrições, totalizando C mais 4 graus de liberdade. Que especificações que eu posso fazer? C menos 1 composições de A, temperatura de A, a pressão de A e a vazão de A. Então, para a corrente de entrada, né, para a corrente de entrada eu posso especificar C mais 2 variáveis. E aí, por exemplo, no caso do trocador, ou eu amarro, né, se é um calor sensível, significa que eu tenho uma especificação de projeto para a temperatura de B. Certo? Eu tenho uma especificação para a temperatura de B. Se for uma bomba, eu tenho uma especificação para a pressão de B. Se for uma bomba, eu tenho uma especificação para a pressão de saída. Certo? Se for uma bomba de deslocamento positivo, eu vou ter uma especificação para vazão de B. Então depende do tipo de dispositivo. E claro, eu sempre posso calcular a perda de carga num trocador de calor, que vocês já viram em Operante 2, cálculo de perda de carga em trocador de calor. Né? E no caso da bomba, eu posso assumir que a bomba ou ela é diabática ou eu conheço, por experiência de laboratório, o quanto de calor que ela fornece no impelidor. Totalizando C mais 4 variáveis especificadas.
Beleza, gente? Bom, o condensador total é um caso particular desse caso que a gente acabou de ver. A única diferença que o condensador total serve também para o refervedor total é que entra uma fase e a outra corrente sai em outra fase. Só isso. O resto é rigorosamente a mesma coisa. Só que aqui tem uma dica para evitar erros. Toda vez que você tem condensadores e refervedores, eles vêm com um tanque pulmão na saída do trocador, na saída do trocador. E aí a dica é o seguinte: quando vocês fizerem o balanço, bota a envoltória envolvendo tudo. Tá? Nas notas de aula eu chamei atenção para isso. Bota uma envoltória envolvendo tudo, para não perder tempo analisando essa corrente intermediária aqui, que é só perda de tempo. Bota a envoltória aqui como se o trocador e o tanque fosse um único dispositivo. Tá bom? Essa é a dicasinha. Claro que, quando vocês calcularem a queda de pressão entre A e B, vocês têm que levar em conta a queda de pressão no trocador, a queda de pressão na linha e a queda de pressão no tanque. Tá bom? Só atenção a isso. O resto é rigorosamente a mesma coisa. Bom, condensador e refervedor parcial. Também vem com esse tanquezinho que é justamente... O que caracteriza um condensador e um refervedor parcial? Entra uma única fase e você tira ou fornece calor aqui no trocador, de modo que só vaporiza parte da corrente. Parte da corrente não é vaporizada. Então, essa tubulação intermediária aqui, ó, na verdade, tem duas fases correndo nela. Então, eu preciso de um tanque para promover a separação dessas duas fases. Então, novamente, eu imploro para vocês a atender essa minha sugestão. Coloquem a envoltória cortando, juntando o trocador e o tanque, para evitar a confusão gerada normalmente nessa corrente intermediária. E para a nossa análise variável de processo, bota a envoltória aqui, ó, cortando A, L, V, claro, se possível cortando aqui, lembrado do Qzinho também, que é o calor. Então, se eu fizer uma envoltória aqui nessas três correntes, então eu tenho 3C mais 9 variáveis envolvidas nessa corrente, mais o calor trocado no trocador. Então, eu tenho 3C mais 10 variáveis. Se é um refervedor ou um condensador parcial, o que eu posso dizer dessa corrente líquida e dessa corrente vapor? Alguém me ajuda? Se é uma máquina térmica parcial, o que eu posso dizer de LV? São correntes... Então, equilíbrio líquido-vapor. Em equilíbrio termodinâmico. Então, eu posso dizer que PV igual a TL, PV igual a PL. Eu posso fazer uma igualdade de fugacidade para cada componente envolvido. Então, eu posso fazer C relações de equilíbrio e um summation para A, um summation para a corrente L, um summation para a corrente V, totalizando 3 summations. Não esqueçam de colocar envoltória juntando o trocador com o tanque. Então, número de variáveis menos número de restrições me dá C mais 4 graus de liberdade. Repara que legal. Todos os condensadores, sejam eles, né, todas as máquinas térmicas, sejam elas de calor sensível, totais ou parciais, o número de graus de liberdade é rigorosamente o mesmo, C mais 4. E que especificações que eu posso fazer? Bom, C mais 2 variáveis da corrente de entrada, C menos 1 composições, temperatura, pressão e vazão da corrente de entrada, então C mais 2 variáveis de A. E aí eu posso especificar, aí gente, abre um leque de opções. Tá? Aqui eu estou dando só um exemplo de opção.
Quando eu tiro, eram C mais 4 graus de liberdade. Quando eu tiro as C mais 2 variáveis da corrente de entrada, sobram 2 graus de liberdade. Cada tipo de especificação vai me levar para um problema diferente. Cada tipo de especificação vai me levar para um problema diferente. Isso vale também para os condensadores e refervedores totais. No caso dos refervedores e condensadores totais, cada especificação que eu fizer vai me levar para um algoritmo de ponto de bolha ou de ponto de orvalho. Então vai ser um T-bolha, ou um P-bolha, ou um T-orvalho, ou um P-orvalho. No caso aqui, de máquinas térmicas parciais, eu vou ter os diferentes algoritmos de flash. Flash isotérmico, flash PFI, flash TFI, onde FI é a fração vaporizada. Isso é um assunto para o próximo capítulo. Tá? Então, nesses casos, cada tipo de especificação vai me levar para um problema matemático diferente. Tá? Para um algoritmo diferente. Bom, gente, hoje eu termino aqui. A aula que vem a gente continua.